Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E entrou em vigor a atualização da norma regulamentadora número 1, que passa a exigir das empresas brasileiras medidas para prevenir riscos psicossociais e cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Mas o que muda na prática e como as empresas devem se preparar? O repórter Tiago Norões conversou com um advogado especialista em direito do trabalho e ele falou um pouquinho sobre esse assunto. Acompanhe. Situações de estresse, burnout, assédio moral e metas abusivas. Esses são exemplos dos chamados riscos psicossociais que a partir de agora estão na mira da fiscalização trabalhista. Isso porque entrou em vigor no fim de maio deste ano a nova redação da norma regulamentadora número 1, a NR1, que obriga empresas a identificarem e gerenciarem esses fatores de risco no ambiente de trabalho. Quem vai explicar para a gente como isso funciona, o que é essa NR1 e como as empresas precisam se adaptar a ela, é o Dr. Franco Almada, advogado e especialista em Direito do Trabalho. Dr. Franco, o que é essa NR1? O que é que ela muda a partir de agora? A grande mensagem deixada por essa atualização da NR1 é que saúde mental é coisa séria. Então, essa norma regulamentadora ela já tratava da segurança, da rigidez do trabalhador e agora com essa atualização ela coloca de uma forma bem clara que também é obrigação da empresa o cuidado não só com a saúde física, mas também com a saúde mental desse trabalhador. E esses fatores de risco que eu mencionei, né, com assédio moral, o burnout que a gente vê crescendo aí no ambiente de trabalho, nas empresas, isso as empresas precisam estar atentas à situação dos trabalhadores, é isso? A NR1 já trazia a obrigatoriedade de atenção das empresas aos riscos físicos, aos riscos químicos, aos riscos biológicos. Agora, aos riscos psicossociais, que são o quê? São exatamente a questão do assédio moral, a questão das metas abusivas, a questão do estresse no ambiente de trabalho. O burnout pode ser uma das consequências desses assédios da empresa, né? Então, a empresa agora ela tem a obrigação de objetivamente cuidar do ambiente de trabalho também para que gerencie esses riscos. São medidas concretas, né, que são exigidas agora. Medidas concretas e que devem fazer parte do dia a dia da empresa. Importante ressaltar que nesse primeiro momento essa alteração ainda está no caráter educativo. Então hoje ainda as empresas não vão sofrer penalidades. As penalidades vão ser depois desse período de caráter educativo, onde as empresas têm que fazer as adaptações necessárias, daqui a um ano, para ser mais exato, né, menos de um ano, a um ano da atualização, ou seja, em maio de 2026, é que realmente vai haver a punição para as empresas que descumprirem a NR1. O senhor pode dar algum exemplo assim, de que medidas são essas que as empresas precisam adotar? Bom, elas vão ter que trazer agora para o ambiente do trabalho o gerenciamento desse risco, ou seja, reuniões com feedback positivo, um canal de comunicação onde o trabalhador possa de verdade colocar o que está acontecendo sem nenhum risco de punição. As empresas vão ter que ficar atentas, por exemplo, um dos sinais indicativos de que o trabalhador ele pode estar sofrendo algum tipo de assédio é a baixa produtividade dele. É aquele trabalhador que falta muito, tem que ter uma razão. Às vezes o atraso ele também indica um mal-estar no ambiente de trabalho. Então, a tudo isso a empresa vai ter que ficar mais atenta. Isso significa que a empresa ela vai ter que estabelecer ali um setor para as empresas mais organizadas, digo melhor, para as empresas que têm mais funcionários, um setor próprio de gerenciamento desses riscos e as empresas que porventura tenham menos funcionários, os gerentes, os próprios donos das empresas vão ter que estar mais atentos. Essa nova redação, doutor, ela veio ao encontro assim, de uma situação que vem ocorrendo com mais frequência nas empresas? Os números são alarmantes. Se a gente pegar o cenário de 2023 em números, há um acréscimo de mais de 60% dos motivos de afastamento como relacionados a esses riscos psicossociais. Para se ter uma ideia, os dois maiores motivos de afastamentos verificados em 2024 é ansiedade e depressão. Então, isso ainda, olhando para 2023, houve um aumento e a tendência realmente é que cada vez mais
essas situações elas façam parte, infelizmente, da vida do trabalhador. E é essa a mensagem que a NR1 traz, para que essas situações não tenham condição de conviver com o trabalho. Agora, doutor, essas empresas que não realizarem essas obrigações, né, não fizerem essas mudanças tão importantes, né, para a saúde mental dos trabalhadores, o que é que acontece? Ressaltando, tá? Como eu já informei, essa atualização foi agora, salvo engano, no dia 26 de maio. Então, até dia 26 de maio de 2026, ainda em caráter educativo. Depois disso, podem haver sim punições, que vão passar ali de multas, até a interdição mesmo do estabelecimento. Doutor Franco, a gente agradece aqui a sua participação, por nos explicar o que é essa NR1, essa nova redação da NR1, que tem a ver com a questão da saúde mental dos trabalhadores, como as empresas devem gerenciar esses fatores de risco psicossociais. Agora a gente volta ao estúdio. Agora o intervalo, a gente volta já. E este dia 18 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer do Rim. O diagnóstico precoce pode trazer sobrevida relevante em até 93% dos pacientes. Sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Emanuel Veras. Ele é coordenador do projeto de cirurgia robótica da rede ICC. Doutor Emanuel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar sobre esse tema tão importante, né, que é o câncer de rim. Como é que a gente consegue diagnosticar e quais são os sintomas, né, da doença no caso? Obrigado pela oportunidade de estar conversando a respeito de um tema tão importante e ainda nesse período, digamos, de atenção ao câncer de rim, no Dia Mundial de Conscientização em relação ao câncer de rim. O câncer de rim, ele tem aumentado a sua incidência nos últimos anos e a expectativa é que continue aumentando a incidência e diagnóstico de casos de câncer de rim nos próximos anos. Na maioria das vezes, o câncer de rim, ele é um achado de exame, muitas vezes em exames que são realizados de check-up ou em decorrência de alguma outra doença e acaba diagnosticando o câncer de rim. Quando ele dá sintomas, na maioria das vezes a doença já está no estágio mais avançado. E quais seriam esses sintomas? Principalmente sangue na urina, que é o termo médico seria hematúria, além de dor nas costas ou em flancos, assim como perda de peso e uma massa, um nódulo palpável em região abdominal. Porém, quando vimos esses sintomas, muitas vezes já estamos com uma doença avançada. A maioria dos casos são diagnosticados em exames de imagem, em consultas de rotina, de check-up, ou que foram realizadas devido a outros motivos. Doutor, e falando sobre o tabagismo, né? Isso independe do momento que a pessoa fumou, digamos assim, há 10 anos atrás ela parou de fumar, mesmo assim ela corre um risco. E também com relação ao vape, né? Que muita gente está fumando hoje em dia, a gente vê cada vez mais os jovens usando também. Já tem alguma já tem algo relacionado de ligação com o câncer nesse sentido também? Olha, o cigarro, ele é o principal fator de risco para câncer de rim e também para vários outros cânceres urológicos e não urológicos, como câncer de bexiga, câncer de pulmão. Em torno de 50% dos pacientes com diagnóstico de câncer de rim são ou foram fumantes, tá? Além do cigarro, temos também outros fatores de risco, como a obesidade, a hipertensão, o histórico familiar, a exposição a determinadas substâncias químicas e também os pacientes que estão em hemodiálise devido a uma doença renal crônica. Falando especificamente do vape, o vape também tem várias substâncias que podem estar relacionadas ao câncer. Como ele é uma substância que entrou nos últimos anos na rotina das pessoas, nós não vamos ter assim um embasamento tão forte e que estejam nas diretrizes. Porém, nós vimos na prática que o vape também tem muitas substâncias que causam malefícios à saúde, como quadros inflamatórios pulmonares,
doenças pulmonares como o DPOC, além também de estar relacionado a alguns tipos de câncer. Certo, e aí nesse caso, durante esse período da campanha, né, a gente tem o dia 18 de junho como sendo emblemático no sentido, mas durante o mês todo e o ano todo também, né, como é que a gente pode trabalhar no diagnóstico precoce, né, no tratamento dessas pessoas? Sim, isso é muito importante. Nós temos uma data, que é o 18 de junho, que é uma data para chamar a atenção, mas essa atenção tem de estar presente no nosso dia a dia durante todo o ano. Quando falamos em prevenção, nós falamos basicamente da prevenção primária e da secundária. O que é isso? A prevenção primária é o que nós fazemos em relação à nossa rotina de dia a dia que vai fazer com que eu diminua as chances de desenvolver o câncer de rim. Como, por exemplo, o controle de peso, atividade física, uma boa alimentação, controle de comorbidades como hipertensão e diabetes, não fumar. Isso faz parte da prevenção primária e são medidas para diminuir o risco do câncer de rim, além de outros cânceres e também doenças cardiovasculares. Os hábitos de vida saudáveis vão prevenir em relação a várias doenças. E quando falamos da prevenção secundária, é a questão do diagnóstico precoce. É a questão de você ir ao médico, fazer consultas de rotina com o seu clínico ou o seu urologista. Como eu falei anteriormente, os cânceres de rim, principalmente nos seus períodos iniciais, nos seus estágios iniciais, muitas vezes não causam sintomas. Eles são diagnosticados através de exames de rotina ou exames foram realizados devido a outros motivos. E nós sabemos também que é fundamental em relação a doenças oncológicas, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais no estágio inicial da doença nós conseguimos diagnosticá-la, melhor vai ser o resultado do tratamento. Daí a importância de ir ao seu urologista, ao seu clínico, fazer os seus exames de rotina. Geralmente, qual a idade? Assim, tem idade a partir dos 40, que esse diagnóstico é feito, os casos aparecem mais, ou tem pessoas mais novas que apresentam esse quadro também já? O que já se mostra na medicina com relação a isso? Quando falamos em câncer de rim, ele é um câncer que ele está mais prevalente na 6ª década de vida. O seu pico de incidência é em torno dos 64 anos. E ele acomete mais homens do que mulheres. A incidência é em torno de 2 vezes maior nos homens do que nas mulheres. Porém, eu só vou fazer essa prevenção com 60 anos? Não. Você pode fazer essa prevenção mais cedo e acabamos que estamos diagnosticando cada vez mais câncer de rim em pacientes mais jovens, na casa dos 30 e 40 anos. Não é incomum, muito pelo contrário, está se tornando cada vez mais frequente. Então é importante você ter esse acompanhamento médico, esse acompanhamento urológico, né, para fazer a prevenção desses problemas de saúde que podem acontecer. Tá, joia, doutor. E com relação aos trabalhos que vocês realizam também, queria que o senhor falasse um pouquinho desses trabalhos aqui no estado do Ceará e como é que faz para saber mais informações. Nós acabamos trabalhando muito com doenças oncológicas, porque a minha formação ela tem uma informação específica na parte oncológica, né? Não só com a parte oncológica. E também acabamos que é importante até falarmos e divulgarmos a respeito do serviço de cirurgia robótica do Instituto do Câncer do Ceará, que é um serviço pioneiro no Norte e Nordeste, porque através de projetos de pesquisa acabamos que conseguimos beneficiar pacientes do SUS também. No mês de outubro do ano passado, de 2024, nós realizamos a primeira cirurgia robótica no âmbito do SUS no Norte e Nordeste, beneficiando um paciente com câncer de próstata. E através desses projetos de pesquisa, acabamos beneficiando alguns pacientes no âmbito do SUS, aqui no Serviço de Cirurgia Robótica do Instituto do Câncer do Ceará, na rede ICC. Tá, joia, doutor. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição para conversar a respeito de saúde, né? Não de doença, mas de formas de conseguirmos prevenir essas doenças e ter uma vida saudável. Obrigado. Agora intervalo, a gente volta já. O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social tem uma ação permanente que destina quiosques gratuitamente a instituições que atuam na transformação da sociedade. Denis Barbosa tem mais detalhes para a gente. Os espaços são disponibilizados nos shoppings do grupo JCPM nos bairros Papicu e Kennedy. São 30 dias de quiosques bem localizados para gerar oportunidades. O projeto começou em 2015. A avaliação é positiva, não é? De um impacto grandioso. Mais de 240 instituições passaram, né, ao longo desses anos nesse quiosque social e mais de R$1,5 milhão foram gerados, né? A geração para essas instituições é muito grande. Mas muito mais que venda, a gente pensa em divulgar causas, né? Como o Instituto Povo do Mar, que está hoje aqui no quiosque do Rio Mar Fortaleza. O impacto é muito grande, a vitrine, estar num espaço como esse é estar numa vitrine, não deixa de ser, né? Num grande shopping, num espaço de grande circulação. Então, para a gente, o impacto não só financeiro, mas também a visibilidade que traz as instituições e as causas. São 12 meses que essas instituições vão circulando aqui, todo mês é uma instituição diferente que participa do projeto. Então, para participar, basta ser um coletivo, um grupo, uma instituição social que produza algo, tem que se produzir algo e trazer para expor, para vender, para fazer contatos. O mais importante é fazer contatos, como por exemplo uma instituição de artesanato que veio, uma das empreendedoras fazia bolsas de crochê, hoje ela exporta para o exterior crochês através daqui do quiosque social, de um contato que ela fez. Então é muito importante, muito mais que venda é gerar impacto, contato, network. Neste mês de junho, o Instituto Povo do Mar é um dos contemplados. A organização, que nasceu no Titanzinho, em Fortaleza, transforma roteiros de vida com educação socioambiental. O Instituto Povo do Mar atua já há 15 anos e uma das nossas vertentes é a economia circular. É que a gente possa fazer com que as oficinas desenvolvidas no Instituto saiam das paredes, dos muros e das salas. Então, todos os produtos que a gente tem aqui, para além da comercialização, há o principal, que é a divulgação do trabalho que a gente faz. Então, o shopping abre as portas para a instituição poder mostrar o seu trabalho e ainda gerar renda de volta para a gente a partir dos produtos que são comercializados. Então, assim, é uma grande oportunidade. A gente tem aqui pessoas que vêm comprar que nunca ouviram falar do nosso trabalho e a partir das estampas que são criadas pelas crianças, dos produtos feitos pelas mães, elas chegam a nós, né? Então, assim, é uma super oportunidade que o shopping abre para instituições mostrarem um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido. Os produtos vendidos geram renda e valorizam o trabalho desenvolvido pela instituição. Aqui a gente tem o que a gente chama de collabs, que são colaboração entre empresas, que são empresas incríveis de Fortaleza, como a Texugo, que é uma moda praia, e onde a gente tem aqui produtos moda praia para a família, que é pai, mãe e filhos, com estampas desenvolvidas no Instituto pelas crianças e estão sendo comercializadas aqui a um valor que normalmente você não encontra nas lojas físicas das marcas, mas tem o mesmo produto que essas marcas vendem. Tem uma coleção de camisetas que a gente desenvolve sempre com frases que levam à reflexão, com frases que levam à motivação, e aí a gente leva um pouco do IPOM para perto das pessoas. Então, quem quer dar presente nesse período, dá um presente solidário, consciente, comprando aqui no nosso quiosque. Essa vitrine é realmente também de histórias. As peças trazem o talento de pessoas atendidas pelo Instituto e contam trajetórias. Essa sunga aqui, por exemplo, tem desenhos de personagens da vida real. Um deles é o Pedro. Eu fui uma criança do Instituto Povo do Mar, eu comecei com 10 anos e estou até hoje no Instituto. Hoje em dia eu sou colaborador na área de comunicação do Instituto, comecei fazendo umas imagens nas atividades de stop motion que a gente fazia nas atividades. Peguei prática nisso, peguei amor e consegui ver e consegui ter o olhar, esse olhar de comunicador e social media da instituição. E hoje em dia eu estou fazendo o trabalho lá e a gente está conseguindo bem. Ver que o projeto
em 15 anos conseguiu conquistar tudo isso que a gente está conquistando, ver essas estampas aqui nos espelhos das lojas, assim, no shopping, é bem gratificante porque os nossos jovens conseguem expor a forma de arte deles, né? Eles conseguem colocar no papel, conseguem mostrar para o mundo, e o melhor é que todo o dinheiro arrecadado dessas artes são revestidos para a instituição, nas atividades, e isso é bom para o futuro deles, né? Que eles conseguem se expressar melhor. A ação do Instituto JCPM de Compromisso Social tem um calendário e segue algumas regras para dar oportunidades a outras instituições. Para participar é muito fácil, é nos procurar através do contato do WhatsApp 991574909 ou ir diretamente a um dos institutos JCPM aqui em Fortaleza, no Rio Mar Fortaleza ou no Rio Mar Kennedy, fazer o seu agendamento. A gente, quando é a primeira vez, a gente faz uma visita à instituição, conhecer o projeto em si, e a partir daí a gente vê a data disponível e essas instituições vêm para ocupar o espaço. E olha só essa dica, o Teatro José de Alencar está comemorando neste mês de junho 115 anos. Nas celebrações de aniversário, uma extensa programação com espetáculos, exposição, performances, música e muito mais. Entre as atrações, o espetáculo de humor Mãezinhas Night Show, que já é sucesso de público com casa cheia no último final de semana. As últimas apresentações acontecem agora, na sexta, dia 20, sábado, dia 21 e domingo, dia 22 de junho, no anexo Morro do Ouro, que fica dentro do Teatro José de Alencar. Sob a direção de Moisés Loureiro, a comédia é estrelada por Denis Lacerda e Morgana Camila, que gravou um convite especial para você que acompanha Destaques. Confere aí. E aí, meu povo, tudo bem? Eu sou Morgana Camila e juntamente com meu amigo querido Denis Lacerda, que vive a Deidiane Piaf, estamos juntos no Mãezinhas Night Show, né? É um espetáculo stand-up comedy e nós estamos fazendo lá esse projeto maravilhoso, sexta e sábado agora, hein? Nesse final de semana. A gente está convidando todo mundo às 20 horas lá no Teatro Morro do Ouro, que fica ali, anexo ao Teatro José de Alencar. Só entrar pelo Teatro José de Alencar, do ladinho, dentro mesmo, já vai ter o Teatro Morro do Ouro. E no domingo, a apresentação ocorre às 18 horas. Então, é imperdível. Não é porque eu só tô fazendo, não. Não é porque eu tô fazendo, não. Mas é muito bom de verdade. É o Mãezinhas Night Show, onde eu e meu amigo Denis Lacerda, a Deidiane Piaf, né, conta as suas histórias, suas vivências, suas maluquices, né, da maternidade. E é claro, você não pode perder. Ingressos à venda no nosso link na bio no Instagram, @MorganaCamila, ou no Simpla. Um beijo, eu espero vocês. Xiringa! E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Ó, anota, não vai perder não. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.